Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para nós realizarmos mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais. Amém, irmãos? Neste vídeo, meus irmãos, vamos fazer um pequeno estudo do Apocalipse 20, verso 2 e 3. Está entendendo? Que o Satanás, o inimigo, ficará 1000 anos preso para que não engane mais as nações, né? Conforme diz em Apocalipse 20, verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se complete os 1000 anos. Entendeu, meu? Então aqui está dizendo que o Satanás ficará preso por 1000 anos, para que não engane mais as nações. Essas nações que estão sendo enganadas pelo Satanás, estão onde? Lá no céu? Não, estão em cima dessa terra. Então são coisas, meus irmãos, que ainda acontecerão em cima dessa terra. Então imagine os irmãos que essa terra ficando livre do Satanás, do inimigo, durante 1000 anos. Entendeu, mano? Esse 1000 anos que o Satanás ficará preso, mano, são os 1000 anos que o Senhor Jesus reinará aqui na terra. Tá entendendo? O reinado milenar do Senhor Jesus, conforme fala em Apocalipse 20, versos 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Entendeu, meus irmãos? Agora, meus irmãos, desde que o mundo foi fundado, entendeu? O Satanás está solto, tentando todo mundo. Assim como ele tentou Adão e Eva, entendendo? Assim como Caim matou Abel, ele tentou, né? Tudo o maligno que provoca essas coisas, essas guerras, tá entendendo? Mas está escrito aqui que ele ficará preso por 1000 anos para que não engane mais as nações. Sabe por que isso vai acontecer, meus irmãos? Porque Deus tirará da terra todos os espíritos de impureza. Entendeu, meus irmãos? Será tirado da terra todos os espíritos de impureza. E o Satanás, o diabo, é um espírito de impureza, né? Nós podemos ver isso, mano, em Zacarias, tá entendendo? Em Zacarias 13, 2, diz o seguinte, Zacarias 13, verso 2. Naquele dia quer dizer, aqui fala aquele dia, mas se refere aos 1000 anos, o milênio da restauração, o 1000 anos de Apocalipse 20, versos 4, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Entendeu? Então, o espírito imundo será eliminado dessa terra. Entendeu? Não só o Satanás, mas os seus anjos malignos também. Todo espírito de impureza será tirado dessa terra. Está entendendo? É o que diz aqui em Zacarias 13, verso 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra o nome dos ídolos. Quer dizer, os ídolos serão destruídos da face da terra. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Está entendendo, meus irmãos? Os ídolos serão destruídos da face da terra, tá? E não haverá mais memória dele. Durante o novo céu e a nova terra, não haverá mais memória das coisas passadas e nem dos ídolos, tá? E também removerei da terra os profetas, né? Não vai precisar mais de profeta, porque o mundo inteiro será santo, tá entendendo? O Senhor Jesus estará reinando, sentado no trono que foi de Davi lá em Israel, tá entendendo? Com o corpo espiritual, tá, irmão? O Senhor Jesus não vai estar reinando com o corpo carnal, não, tá? Prova, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, quem era o rei de Israel? Deus. E Deus tinha um corpo carnal? Não, tinha um corpo espiritual, assim também, tá? Jesus vai reinar 1000 anos com um corpo espiritual, não com um corpo carnal, tá? Então, meus irmãos, e aqui também, continuando aqui, Zacarias 13, 2, né, fala, né, removerei da terra os profetas e o espírito imundo. E todos os espíritos de impureza, espírito imundo, será eliminado da terra. Por isso que o Satanás ficará 1000 anos preso. Tá entendendo? Então, se o chefão estará preso, Satanás, o inimigo, os seus anjos também, os espíritos de impureza, estarão tudo preso. O mundo inteiro será santo. Entendendo, meus irmãos?
Por que que isso vai acontecer, meus irmãos? Porque durante 1000 anos, o Senhor Jesus vai estar reinando aqui na terra. E durante esses 1000 anos se chamará novo céu e nova terra. Está entendendo? E haverá paz entre os homens, haverá paz entre os animais, né? Já fiz um vídeo também, meus irmãos, falando que não haverá mais guerra no mundo. Já fiz um vídeo também, falando que os animais serão mansos, entendeu? Então meus vídeos é uma sequência de estudo, entendeu? As pessoas que seguirem todos os meus vídeos é como se fosse um curso. Sabe que tudo bate, tudo confere. Entendeu, irmão? E durante esses 1000 anos, Satanás e seus anjos estarão presos para que não engane mais as nações. Está entendendo? E passado 1000 anos, entendeu? O Satanás será solto, tá? Satanás será solto. Conforme fala em Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completaram 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então nós vemos aqui, mano, o Satanás, pela segunda vez, tentando juntar os exércitos das nações, as nações contra Israel. Tá entendendo? Uma primeira vez, mano, aconteceu. Satanás vai ajuntar o exército das nações para cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. É o que fala lá em Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios quais juntarão, né, os reis de todo mundo, né, os seus exércitos, porque os reis não vão para a guerra sozinhos. E fala reis, porque antigamente as nações eram governadas por reis, né? Em Apocalipse, né? 16:14, e são espíritos demônios que juntarão os seus reis para a batalha, né? Quer dizer, ali é a batalha do Almagedão. O espírito imundo estará juntando o exército de todas as nações para cercar toda a terra de Israel, que é a batalha do Almagedão. Então vai acontecer batalha para que o povo de Israel possa ser purificado. Tá entendendo? Tem um vídeo, mano, o vídeo número 43 fala: os exércitos das nações se ajuntam contra Israel. Tem várias, 40, 50 passagens falando os exércitos das nações se ajuntando para cercar toda a terra de Israel. Tá entendendo? Então lá o espírito imundo, tá entendendo? Ajuntou as nações pela primeira vez. Então ali aconteceu a batalha do Armagedão. Aqui em Apocalipse 20, verso 7, tá entendendo? E 8, fala que passado 1000 anos, o Satanás será solto e ele vai reunir as nações, né, os seus exércitos, tá entendendo? Para quê? Para cercar Jerusalém, né? E no 9 diz: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento do santo, quer dizer, Israel, e a cidade amada. Qual a cidade amada de Deus? Jerusalém. Porém, vai acontecer batalha? Não. Desceu fogo do céu e destruiu. Entendeu? Os inimigos. Entendeu? Então vejam, com Satanás, lá em Apocalipse, né, 16:14, ele vai ajuntar os exércitos de todo mundo para cercar toda a terra de Israel. Durante 42 meses, de Apocalipse 11, verso 2. E depois de 42 meses, depois de 3 anos e meio, virá o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Entendeu? E que é o castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, uma forma de destruir o Israel pecador. Mas o resto de Israel será purificado. Fiz um vídeo também já falando que o resto de Israel será purificado. Se o resto de Israel será purificado, o resto do mundo também será. Entendeu? E aqui em Apocalipse 20, verso 7, vimos que após passado 1000 anos, tá entendendo? Satanás será solto e ele vai tentar reunir as nações, vai tentar as nações novamente, tá entendendo? Para que ajuntar essas nações, para que essas nações vão cercar. Aqui fala a cidade amada, mas se refere a toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel, tá entendendo? Fala Jerusalém porque ela é a capital. Vai acontecer o ataque? Não vai acontecer o ataque, porque vai descer fogo do céu
e destruir esses inimigos de Israel, entendeu? Por que não vai acontecer o ataque? Porque no final do 1000 anos, o povo de Israel vai estar como um povo santo, entendendo? E sendo um povo santo, estando como um povo santo, Israel terá a proteção do seu Deus, tá entendendo? E descerá fogo do céu e destruirá o inimigo. Ao contrário que lá em Apocalipse 16:14, tá entendendo? Os espíritos imundos, o diabo, Satanás, ele vai reunir, o tentador, né? Ele vai reunir o exército de todo mundo, cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel, e Deus vai deixar acontecer o ataque, porque o Israel está como Israel pecador. E esse ataque é uma forma de Deus purificar o resto de Israel. Tá entendendo, irmão? Para que o resto de Israel se torne um povo santo. O resto do mundo também passará pelas tribulações do Apocalipse, tá entendendo? E o resto se tornará um povo santo, entendeu? E o Senhor Jesus estará reinando 1000 anos em cima dessa terra, que se chamará novo céu e nova terra. E após os 1000 anos, tá entendendo? Haverá a segunda ressurreição, tá entendendo? Porque a primeira ressurreição vai estar acontecendo antes do 1000 anos, após as tribulações do Apocalipse, e no início do milênio, dos 1000 anos, vai acontecer a primeira ressurreição. Porque em Apocalipse 20, verso 4, fala, né, os que não aceitaram o sinal da besta vão reviver e reinar com Cristo 1000 anos. Não só os que não aceitaram o sinal da besta, mas também os justos de todas as épocas, né, vão reviver e reinar com Cristo 1000 anos. Porque aqui os justos estarão herdando a terra. Entendeu, meus irmãos? E logo em seguida, no Apocalipse 20, verso 5, fala, esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição para reinar com Cristo 1000 anos. Mas os mortos, os pecadores, que não herdarão a terra por 1000 anos, continuarão mortos lá no cemitério. Porque em Apocalipse 20, verso 5, quando fala, esta é a primeira ressurreição, significa que haverá a segunda. A segunda vai estar acontecendo após os 1000 anos. Entendendo? Para o julgamento final, que é o trono branco lá em Apocalipse 20, verso 11, tá entendendo? Onde fala, todos, grandes e pequenos, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, para receber segundo as suas obras, tá entendendo? Assim também. E quem estiver vivo no último dia do milênio, no último minuto, tá entendendo? Sendo santo, estará herdando a terra. E os mortos que estão lá no cemitério vão ressuscitar, que é a segunda ressurreição, para comparecer perante o tribunal de Cristo com o corpo espiritual, tá entendendo? E os que estiverem vivos em cima dessa terra, não haverá mais tempo de morrer, porque é a última instante aqui na terra, tá entendendo? Então, quem estiver vivo no último dia do milênio, no último minuto, terão seus corpos transformados de um corpo carnal para um corpo espiritual, que é a transformação do corpo, falado lá em Apocalipse. Apocalipse não, perdão, meus irmãos. Lá em 1 Coríntios 15:53, aquele mistério que João falou. João não, Paulo. Eis que digo um mistério, porque nem todos morreremos, mas no momento, no abrir e fechar o olho, teremos nossos corpos transformados. Quer dizer, a transformação de um corpo carnal para um corpo espiritual. Esse é o arrebatamento que muitos pregam, tá entendendo? Como se fosse ter um arrebatamento hoje, não é? Tá entendendo? É lá depois dos 1000 anos, tá entendendo? Então, queira sim, queira não, os crentes, os evangélicos, passarão pelas tribulações do Apocalipse. Provavelmente, quando isso acontecer, não estaremos vivos nessa terra, entendendo? Mas quem estiver vivo nessa terra passará. É a grande provação de Apocalipse 3:10, onde fala que virá uma provação sobre todo o mundo, entre aceitar o sinal da besta sim ou não. Amém, irmão? Essa provação não me assusta, tá entendendo, meus irmãos? Então, é assim. Neste vídeo, então, acabamos de vermos que Deus tirará da terra todos os espíritos de impureza. Zacarias 13, verso 2. Entendeu, meus irmãos? E por isso Satanás estará 1000 anos preso para que não engane mais as nações. Quer dizer, esse mundo inteiro ainda ficará livre do Satanás durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos se chamará assim novo céu e nova terra. Os animais serão mansos, o leão comerá capim como um boi. Isaías 65:25, a cobra comerá o pó da terra para matar outro animal. Isaías 65:25 também, entendeu? E não haverá mais guerra no mundo. Amém, irmão? Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo.